como eu estava esperando este vídeo, porque neste vídeo eu vou contar como eu, que sou estrangeiro, um russo, abri uma empresa no Brasil em sociedade. Se você assistiu vídeos anteriores, você já sabe que eu tinha uma empresa de assistência técnica, né, e que eu acabei adquirindo um sócio, só que era um sócio de percentual. Então não era quando vocês juntos, né, pensam no logotipo, porque é um processo muito legal e muito criativo, né, você pensar no logotipo, na estratégia, qual que é o seu sonho da sua empresa, quais resultados você quer alcançar. Então criar empresa é muito legal. Eu passei isso um pouco com meu sócio lá na Rússia, né, quando nós criamos a produtora, né, pensando no logotipo, indo nos primeiros clientes. Então eu falei, como que será que vai ser essa experiência no Brasil? E o que é mais interessante, eu vou trazer, né, vários insights que eu aprendi com essa nossa empresa, e que quando vocês fazem empresa, sempre vai ter algum desenvolvimento. Porque se você não sabe alguma coisa, você vai ter que ir atrás, você tem uma outra pessoa que está junto comigo, é quase um casamento. Então, para mim, sociedade sempre traz muitos aprendizados. Isso é muito legal. E também, se você assistiu o vídeo anterior, eu falei que a pessoa com quem eu iria fazer a sociedade é a Marjorie, que eu conheci ela num evento, né? Depois ela me seguiu no Instagram, me seguiu por um tempo. Aí na pandemia eu comecei um podcast, né? Falei sobre essa minha ideia de abrir uma agência focada na área de saúde, e na época aquela área estava bem em alta e eu já atendia alguns médicos. E eu falei, se captar mais clientes desse nicho vai ser bem legal. E ela já trabalhava com marketing político e também estava se formando em advocacia, então ela tinha esse conhecimento. E também os pais dela têm empresa, então no caso dos meus pais, meu pai ele sempre trabalhou CLT, ele começou a trabalhar numa empresa de telecomunicação lá na Rússia, é tipo Vivo aqui, e aí ele se tornou lá um gerente dentro da empresa, então sempre trabalhou lá. E minha mãe é cabeleireira, né? Ela atendia também clientes no particular, mas nada de fazer empresa. E como ela tinha esse background, né, dos pais de empresa, eu falei, com certeza isso vai agregar muito, porque no vídeo anterior eu comentei também que o meu jeito de fazer negócios era muito amador. E eu sentia que faltava um pouco de seriedade e realmente ter uma cara maior de empresa. Tudo era para crescer. Nós fizemos reunião com a Marjorie, nos alinhamos, aí combinado, vamos fazer. Começamos a pensar no nome da empresa e tudo mais. Não vou entrar em todos os detalhes, mas vamos lá, alguns insights que eu fui pegando no meio do caminho. Então a empresa, a gente sabe que para a empresa funcionar, o cliente tem que entrar. Né? E quando você é freelancer, tipo, o cliente não entrou, mas você tem que ter um dinheirinho guardado lá para pagar suas contas. Com empresa é diferente, você tem empresa, você tem contas que você paga, porque você começa a pagar lá a parte burocrática, como CNPJ e tudo mais. Então até então eu não tinha essas coisas. E aí tu tem esses custos, se tu quer alugar um escritório, você tem custo a mais. A gente não tinha escritório, mas quais equipamentos que nós precisamos a mais? Também precisa investir em marketing. Então o cliente ele tem que entrar. E aí a gente, né, foi abordar alguns clientes, criamos umas estratégias, mas não estava tão fácil como eu imaginava, porque aqueles clientes que eu já tinha da área de saúde, eu atendia bem e funcionava muito bem. Só que quando tu conhece uma pessoa nova, né, através das redes sociais, quer oferecer seu trabalho, parece que você fica meio invasivo e tu não sabe se a pessoa realmente precisa naquele momento. Pessoas que estavam me contratando, eles sabiam que eles precisam daquilo, né, meio que já está tudo alinhado. Novos clientes eu vi que é bem desafiador, então quando um cliente novo não entra, fica aquela tensão e fica, onde que a gente vai procurar cliente? Outra coisa que eu percebi também, como a minha área era parte de vídeos, então depois da empresa crescendo um pouco, uma coisa você tem um vídeo para editar lá no dia. Outra coisa quando você tem 5, 10 clientes e cada um tem a sua linha editorial, seus vídeos, seus conteúdos, então você tem que mudar o foco rápido de uma área para outra, né, e um trabalho mais de volume. Aí eu comecei a ver como não, é um cliente, o nosso objetivo é tal com ele, a estratégia é essa. Né? E eu, querendo ou não, eu considero essas áreas, né, como fotografia, audiovisual, é uma área artística. Então eu, para falar a verdade, eu comecei
sofria um pouco porque às vezes, por exemplo, dentro do orçamento que o cliente tinha, dava para fazer só aquilo, né? Aquele tipo de material. E às vezes a pessoa nem tinha tempo para fazer alguma coisa mais elaborada. E para você fazer coisa mais elaborada, mais bem pensada, tipo uma coisa meio cinema, né? Tem que ter mais tempo e mais também recursos. E nem todos os clientes queriam investir isso. Então aí sempre você tem que achar um meio termo. E aí eu sempre queria fazer o melhor, só que quando é uma empresa, você tem que pensar também no para que tudo funcione, né? Para que você entregue o vídeo, para que a pessoa poste, atrai seus clientes, né? E tudo tem que funcionar redondinho. Então quando tinha mais volume de coisas, aí tu começa a pirar um pouco, né? Porque são coisas diferentes, né? Uma coisa você tem um cliente lá para trabalhar e outra você tem várias demandas ao mesmo tempo. Outra coisa que quando você faz empresa, né, é burocracia. Então você tem a parte lá do CNPJ que eu falei, parte de contratos, né, tomada de contrato para cliente, ele tem que assinar, ele vê uma cláusula que ele não acha legal, né, e toda aquela coisa lá, né, porque as empresas precisam de contratos, né, porque uma coisa é você falar na reunião e outra coisa quando daqui 3 meses o cliente fala que ele não quer daquela forma. Então é importante, mas tem essa burocracia. Aí também eu descobri a contabilidade, né, que tem que ter um contador, aí a empresa pode chegar no máximo até 80 mil, aí tem que mudar o pote da empresa, aí o imposto é diferente. Então tem várias coisas. Outra coisa, para crescer, você precisa ter equipe. Então nós começamos com a Marjorie, depois precisamos contratar uma assistente, né, para atender, porque às vezes teria que falar com o cliente, avisar para ele quando que vai ser entregue as coisas, meio que uma secretária. A Marjorie começou a treinar uma secretária, eu comecei a treinar um videomaker. Aí teria que estar em contato com o designer para ele também fazer tudo né, dentro do contexto lá do cliente. Então aí eu ensinando o videomaker, aí ele faz, mas não sai daquele jeito. Aí tu pensa como que ensinar ele, né? E tu quer ensinar mais rápido, né? Para ele poder fazer as coisas direito. Só que aí ele não entende. Então tem várias partes ali para você crescer, né? Você precisa das pessoas. E aí você tem parte de atender o cliente ali e ensinar a equipe também e tudo isso junto, né? Você começa a se adequar que vai ter que ter isso, né? Aí você tem uma pessoa lá que nós tivemos um designer que estava executando certinho a tarefa dele, só que aí ele entrou em uma crise, sei lá, deu algum problema lá para ele e ele parou de responder mensagens e estava entregando bem. Então aí tem que urgentemente procurar outro designer que consegue fazer dentro daquele formato que a gente alinhou. Então também é uma dor de cabeça. Ou quando, já entrando em outra questão, que às vezes o cliente ele aprova uma coisa, aí você faz, aí depois ele ouviu de algum colega que é diferente, que funciona, e aí ele quer realinhar as coisas, aí de novo você tem que explicar para ele que a nossa forma de trabalhar é desta forma e já tem né, cases que isso funcionou, aí ele fala, não, beleza, então vamos fazer. Então tem várias coisas que você tem que repetir várias vezes. Aí foi muito legal, né, porque eu entrei, de fato, mergulhei no mundo de empreendedorismo, né, de tu ter empresa. E hoje eu vejo que aqui em Florianópolis, né, depois que eu mudei, isso me ajudou muito a ter essa postura mais firme, né, porque a empresa sempre vai ter dificuldade para enfrentar, mas também sempre tem crescimento. E aí tem outro também que eu deparei. Quando eu estava trabalhando como freelancer com meus clientes, a maioria dos clientes eles estavam a fim de fazer aquilo. Então tinha um evento, teria que fazer isso, vamos gravar assim, vamos gravar assado. E na agência, né, como nós vamos prospectando qualquer tipo de cliente, tinha cliente que ele não estava muito afim em si de fazer marketing. Só que ele sabia que era uma coisa necessária. Aí você vai fazer vídeo, tu percebe que a pessoa não está muito afim. Tipo, não tinha muito clientes assim. Mas às vezes você percebia que faz só porque tem que ser feito. Né? E eu sou uma pessoa que eu percebo esses detalhes e eu entendo que para fazer um trabalho bem feito, as duas partes têm que ter bastante interesse naquilo acontecer, principalmente quando a gente fala de parte de vídeo, quando você está ali na frente da câmera
e dá para perceber quando você não está afim de estar lá. Precisava, né, aprender como lidar com isso, porque também é um cliente e também ele está dentro da realidade dele. Então tem várias coisas. Voltando um pouco da parte financeira, né, porque a gente estava falando, eu sou um russo dos R$ 2.000 que veio com essa toda jornada desafiadora. E aqui, como nós tivemos agência, né, e tivemos clientes lá fixos, porque até então eu tive clientes pontuais. Aí nós começamos a fechar os clientes fixos. Claro que aqui, como era uma sociedade, tinha designer, tinha videomaker, então esse dinheiro que entrava teria que pagar as contas, ainda separar dinheiro para crescimento da empresa, para equipamentos, então tinha várias coisas, né, para pagar, mas mesmo assim dava para tirar um dinheiro, né, para custear aluguel, comida, né, saída, comprar alguma coisa, então o dinheiro estava entrando. E aí, junto com isso, né, junto com a agência, eu atendia também, eu tinha alguns clientes que não eram da área de saúde. E às vezes aparecia também clientes que são empresas russas. Até hoje aparece isso porque, como eu sou um russo que moro no Brasil 7 anos e falo bem português, às vezes tem empresas russas que estão vindo para o Brasil, né, para testar uma hipótese, para abrir o escritório aqui, tentar modelo de negócio aqui, e eles precisam dessa parte de marketing. Então tinha um período quando uma empresa russa me contratou, né, e durante vários meses estava pagando muito bem, junto com a agência, né, eu fui guardando esse dinheiro, né, porque eu falei, futuramente se eu vou querer fazer uma viagem ou comprar, investir em um equipamento, então é bom ter dinheiro guardado. Então eu aprendi com toda essa minha jornada de apertos que eu passei durante início no Brasil e depois mais para frente em alguns momentos, eu entendi que é bom guardar dinheiro. E aí, naquela toda a situação que a agência estava acontecendo, atendendo alguns clientes russos, eu fiquei um pouco cansado nesse ritmo. E aí eu viajei para Florianópolis. E para você ter uma ideia, para mim essa viagem para Florianópolis foi assim, tipo, de água pro vinho. Mas em São Paulo estava muito bom, estava fluindo, só que eu estava muito cansado. E aqui em Florianópolis, eu morei num lugar muito tranquilo, natureza, muito seguro, praia. Eu falei, cara, isso é incrível. Falei, um dia eu gostaria de morar aqui, me aposentar aqui, porque isso é outro contexto. Porque eu acho que na Rússia, como não tem praia assim, tão perto, por exemplo, eu sou de Moscou, e é um sonho morar na praia, ainda mais morar na ilha. Inclusive tem muitos russos que vão para Bali, né, para morar lá, para trabalhar remotamente, também trabalho com fotografia, com vídeo. E eu na época, quando eu viajei para a Índia, também era um lugar praiano. E eu falei, praia tem uma vibe diferente. E aí para mim, quando eu veio com todo esse cansaço mental para Florianópolis, para tirar férias lá, eu acho que eu viajei para entre 7 a 10 dias, para mim foi um divisor de águas. Eu falei, um dia eu quero aposentar aqui. E aí depois eu pensei, por que eu vou me aposentar aqui se agora eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, quando eu estou com saúde, quando eu estou bem, e eu guardei dinheiro, por que eu não me mudo para Florianópolis? Só que aí eu falei, tem empresa, está acontecendo, tá com desafios, e eu vou falar qual que era o nosso principal desafio lá na empresa, que para crescer, para ter mais clientes, né, tem que sempre sofisticar as estratégias de marketing, mas tem que ter equipe. E aí nós tivemos esse desafio, a gente pega um profissional, vamos educando ele, só que não chega na qualidade que a gente precisa. Se pegar um profissional já muito qualificado, ele quer um salário maior. Aí a gente também ainda não tem esse dinheiro para pagar para ele. Aí também designer, às vezes ele some, então a gente viu necessidade também de ter um escritório fixo e ter equipe lá trabalhando, só que a gente não sabia como escalar isso. E aí a gente estava batendo cabeça na parede. E aí eu, em Floripa, eu pensei, olhei para tudo isso, voltei para São Paulo e fui pensando. Depois conversei com a Marjorie e falei, Marjorie, isso foi uma das melhores experiências da minha vida e tudo mais. Ela falou, Stan, que legal, tal, né? Mas claro que ela não vai falar, maravilha, pode mudar para lá, né? A coisa está acontecendo aqui, a gente está com clientes, estão ali, né? Precisam ser atendidos e entreguem os materiais que a gente comprometeu para eles. Voltei para São Paulo, entrei lá no ritmo de trabalho, vou em gravação, outra gravação, só que aquele pensamento de Floripa, ele está ali no meu subconsciente. E eu não comentei nos outros vídeos, mas faz
6 anos que eu estou fazendo terapia em português, né? Eu tenho um psicólogo que é a mesma pessoa, que eu vou nele, né, e ele me atende. Aí eu fui nele e fui contar sobre toda essa minha experiência e eu falei até que eu coloquei 10 razões por que eu deveria mudar para Florianópolis, né? Eu fui falar várias razões, segurança, eu falei que eu vejo que o mercado lá é muito bom, a qualidade do meu trabalho é diferenciado, eu vou lá, com certeza eu vou conquistar vários clientes, né? A longo prazo é bom comprar um imóvel lá, se no caso, né, eu vou melhorar na condição financeira, se um dia eu vou querer comprar alguma coisa, é melhor comprar lá a longo prazo e tudo mais. Foi contar tudo isso para ele falou, cara, por que tu não faz? Né? Aí eu comecei a pensar e tal, eu falei, mas eu tenho compromisso aqui, empresa e tal. Falei, conversa com a Marjorie, vê se vocês não alinham, se você não vai manter lá de Florianópolis, pode ser que tu vai vir para São Paulo 2 vezes por mês, 1 vez por mês para atender. Vê, conversa. E aí sentamos com a Marjorie, fomos conversar, né? E como eu comentei sobre aquela dificuldade que nós tivemos de expandir, realmente a gente estava batendo cabeça, né, de como fazer. E aí conversamos com a Marjorie e ela falou, Stani, podemos tentar você atendendo lá de Florianópolis. Só que eu sou uma pessoa, eu gosto de presencial, eu acho que presencial é essencial. Até porque eu iria lá, até comentando, né, trazendo o contexto, eu me dava super bem com a Marjorie, conhecia a família dela, iria lá na casa dela, às vezes a gente trabalhava lá na casa dela, então iria lá nas gravações, então eu vejo como é importante esse contato físico, né? Claro que a gente iria fazer reuniões lá todo dia e tudo mais, mas eu acho que a gente aprendeu muita coisa com a empresa, só que teria que fazer alguma coisa diferente, e a gente não sabia como fazer diferente. Então falamos, vamos, então a gente está com clientes aqui, vamos ver quais clientes a gente vai manter, quais a gente vai demitir, quais clientes você quer atender ainda, qual clientes eu vou atender ainda. E foi uma coisa muito boa porque eu já ouvi as histórias quando a sociedade, né, termina e aí pessoas, igual, né, casamento termina, aí cada um por si. E no nosso caso a gente se alinhou, nós tivemos lá equipamentos, dividimos certinho quais equipamentos que vão ficar com quem, quais equipamentos a gente vai vender, né, tudo certinho, quais clientes a Marjorie vai ficar, quais clientes eu vou ficar, então ficamos super alinhados, né, e eu já fui preparando tudo para a minha viagem para Florianópolis, né, então finalizamos lá todas as atividades da empresa, deu tudo certo e aí já estava na véspera da minha viagem para Florianópolis. E aqui eu já vou dar uma ênfase ou um spoiler. Lembra que eu comentei com o meu psicólogo, Henrique, que eu coloquei 10 razões para mudar para Florianópolis, tudo certinho, alinhei tudo. Só que depois, já que eu mudei, eu tomei uma decisão assim, várias vezes eu já fiz isso, né? Muita na emoção. Tipo, eu veio para cá, foi muito bom, falei, tá na hora de mudar. Guardei um dinheiro, claro que eu não iria cometer esse erro, né, de pegar o último dinheiro e mudar para cá. Eu falei, não, eu estou no momento que eu guardei dinheiro e eu acho que eu posso usar esse dinheiro para dar um salto em Floripa. Mas hoje, já estando aqui, eu percebo, né, e conversando depois com o Henrique também, que eu tomei uma decisão muito emocional, né? E eu confesso que eu sou um pouco a pessoa assim, então eu preciso sempre me policiar nesse lado de tomar decisão muito espontaneamente. Porque assim que eu veio para o Brasil, né, me ofereceram essa oportunidade para vir e eu topei e veio naquela coragem, só que foi bem desafiador. Aqui, claro, eu já tinha um outro preparo, já sabia como as coisas funcionam, já falava português. Em Floripa também eu conhecia 2, 3 pessoas, eu não conhecia muita gente. Eu tinha uma expectativa que eu iria chegar aqui e as coisas vão bombar, só que não aconteceu, né? Ao longo dos próximos vídeos eu vou contando, né, quais eram partes maravilhosas, quais desafios que eu estou enfrentando aqui. Então vai ser bem legal essa parte. Se você está gostando de acompanhar essa trajetória e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque nos próximos vídeos vou contando mais essa história e com certeza você vai conseguir pegar vários insights, né? E também, se você tem curiosidade como a experiência de um estrangeiro, de um russo no Brasil, também acredito que está trazendo muitas reflexões interessantes.